Gente, bom dia a todos. Bom É, dia. Hoje nós estamos aqui com nossa penúltima live, né, da Elba. Hoje Do nós vamos ano. apresentar... do ano, né? Nossa penúltima live da Elba do ano, né? Vamos apresentar hoje aqui o trabalho de Isabel, né? Qual clínica queremos. E eu, antes de iniciar a leitura do trabalho, eu quero só dar alguns avisos técnicos, né, de como eu vou tentar gerir um pouco o funcionamento do grupo. Via de regra, durante a leitura, né, do texto, eu vou deixar o microfone de vocês no mudo, né? E sempre que eu perceber que tem algum microfone que ficou aberto, isso durante os debates, né, que tem um microfone que ficou aberto, eu vou fechar ele para evitar interferências de cortar a fala de alguém que esteja falando, né, no momento. Mas isso não impede vocês de abrirem o microfone de vocês na hora que bem entenderem, né? Eu tenho essa autonomia só de fechar, mas vocês podem abrir o microfone na hora que bem entenderem. Eu só vou estar avisando isso para vocês estarem cientes, né, de que caso tenha já algum barulho externo de microfone que esteja aberto e a pessoa não esteja falando, eu vou apertar o mudo para ele funcionar, né? Agradeço pela presença de todos, em nome da Elba também, e vamos ao trabalho, né? Isabel, Vamos, quando quiser. vamos. Na realidade, esse texto assim, para a gente poder discutir depois o que Uhum. tenho, o que percebo, o que noto dentro da nossa própria prática clínica. Não estou indo fora, dentro da do nosso próprio campo de trabalho. Aí eu começo com uma fala de Gustavo em um texto dele que se chama Psicanálise ou Psicanalista. Esse texto está publicado em inglês e em castelhano. E eu pego esse trechinho. De ser analista é jogar, é brincar com as palavras, não para dizer o bem, mas para dizer o bem dizer. Mas analisar é mais difícil ainda do que fazer palavras cruzadas. Isso é em referência ao que Lacan aconselha ao jovem analista em função e campo da palavra, que faça palavras cruzadas. Analisar é mais difícil ainda que fazer palavras cruzadas, porque é deixar-se cruzar pelas palavras do analisante, cruz que não redime, senão que, pelo contrário, anula o que escuta, somente para que, algumas vezes, possa escutar. Em 2002, apresentei um texto no café da manhã da Escola Lacaniana da Bahia, intitulado Diagnosticar ou Escutar. Nele, eu falava da minha inquieta curiosidade sobre o diagnóstico de cada paciente do manicômio judiciário, local do meu primeiro estágio como estudante de psicologia. Institucionalmente, o diagnóstico psiquiátrico servia para responsabilizar ou não penalmente o interno pelo delito cometido, o grau de periculosidade e o tipo de prescrição farmacológica. Para mim, naquele momento, saber as especificidades de cada doença mental, saber por que determinadas condutas eram próprias da doença e não de uma conduta normal, era um alívio, porque assim a minha normalidade estaria assegurada. Sabemos que o diagnóstico é um significante médico, psiquiátrico, e dar muita importância ao diagnóstico é uma forma de aliviar a angústia do analista, porque, assim, ele crê que algo compreende. O psiquiatra sabe, discurso, isso porque ele opera com o discurso do amo e com o discurso universitário, né? Ele opera com os significados. O psiquiatra sabe o que o paciente tem a partir da descrição de condutas. O paciente é o perceptum, percebido.
voz passiva da percepção do outro, ou seja, não é o sujeito da consulta, apenas sujeitado ao saber médico. O discurso classificatório exclui o sujeito e, assim, o seu desejo. O discurso psicanalítico exclui o diagnóstico e, assim, a classificação em relação a uma norma, preservando a singularidade de cada sujeito. E quando eu falo aqui em singularidade, não é em relação a uma norma como parâmetro. Por exemplo, protocolo de saúde mental, outros protocolos são sempre parâmetros, eu estou falando da singularidade do sujeito na psicanálise que exclui isso. A eficácia do trabalho analítico é resultado dos detalhes. A particularidade do detalhe é o que vai diferenciar um caso de outro. O analista trabalha as palavras com que o sujeito exprime seus sintomas, com o estilo, a forma de suas queixas, com as modalidades, as voltas das demandas, através da fala de seu analisante. A classificação psicopatológica dá a tranquilizadora ideia de que a clínica poderia constituir um todo ontológico, onde os sujeitos seriam encaixados. Por exemplo, a DSM. A DSM pretende ser um universo, um todo, fechado, como se fosse uma esfera. Ali cabe tudo. Mas o sujeito da psicanálise, constituído e dividido pela linguagem, faz com que esse universo do discurso, esse todo, falhe. Porque estamos sempre a encontrar casos que não se encaixam em nenhuma nosografia. Haja visto que tem as situações que alguns chamam de clínica das bordas, outros chamam de borderline, que são aqueles casos que não se encaixam nessas classificações, porque não pode encaixar como isso, aquilo ou aquilo outro, então estão fora. Então, para constituir esse universo do discurso, apresentam os borderlines, que jogam tudo aí dentro para poder o universo do discurso continuar conformado. Esse universo falha porque estamos sempre a encontrar casos que não se encaixam em nenhuma nosografia. Falha porque o sujeito está fora desse pretenso universo do discurso. Falha porque a clínica psicanalítica é a clínica do caso a caso, do singular. Freud, em Conselhos ao Médico no Tratamento Psicanalítico, recomenda que se tome cada caso como se fosse o primeiro. Ele estava consciente de que o saber que se extrai de uma experiência pode prejudicar a próxima escuta. Lacan, em Variantes da Cura Padrão, fala da douta ignorância. Diz assim: a análise só pode encontrar sua medida nas vias de uma douta ignorância. Ou seja, fecha aspas, ou seja, situando-se de forma socrática, como sabendo que nada sabe, que é a posição indicada para se dispor a aprender. E que a ignorância comum, porque ele distinguia, seria a ignorância comum, que seria a doxa, né? Ele vai dizer que é o saber. E que a ignorância comum não é ignorância, é saber. E está constituída de camadas e camadas acumulativas de saber que se interpõem entre nós e a possibilidade de encontrar algo novo em um texto, na escuta. Como se essas camadas de saber, de significados e tal, se interpusessem entre nós e o texto, e entre nós e a escuta, impedindo-nos de escutar algo fora daí, que não esteja aí, que seja novo para nós. Lacan vai dizer em outros lugares de nos surpreender. Se a clínica psicanalítica é uma clínica do sujeito, uma clínica do singular, ela é o oposto da clínica classificatória.
Essa ilusão de que podemos nos encerrar em artifícios da completude nos leva para muito longe da possibilidade de trabalhar com a clínica da psicanálise. A prática psicanalítica precisa se situar em relação a uma norma... É uma pergunta. A prática psicanalítica precisa se situar em relação a uma norma social, moral, quando a sua ética é a do desejo? Se a psicanálise tem as ferramentas conceituais próprias, por que precisamos adotar e incorporar terapêuticas outras? A topologia freudiana situa o inconsciente, o lugar da causa, com suas próprias leis, que não são as mesmas da consciência. Se há dois lugares organizados de forma diferente, não há possibilidade de fazer síntese, não há possibilidade de que o sujeito seja uno. Não há identidade. Lacan, no seminário A Identificação, aula de 6/12 de 61, diz que o significante representa o sujeito para outro significante. É aí a primeira vez que ele conceitua o sujeito assim. E diz também: o que distingue o significante é somente ser o que os outros não são, o que, no significante, implica essa função da unidade, é justamente ser somente diferença. Fecha aspas. E diz também no seminário 11: a bem dizer, essa dimensão do inconsciente que eu evoco estava esquecida, como Freud havia previsto perfeitamente bem. O inconsciente havia voltado a se fechar sobre sua mensagem graças aos cuidados desses ativos ortopedistas em que se converteram os analistas da segunda e da terceira geração que se dedicam, ao psicologizar a teoria psicanalítica, a suturar essa ânsia. Ambas as definições, fecha aspas, ambas as definições de inconsciente, cada uma com suas referências, marcam um sujeito que não é idêntico a si mesmo, que é resultado de uma divisão subjetiva na sua particular relação com o grande outro. Isso aponta para um outro caminho para a prática psicanalítica, que é a do privilégio do sujeito da enunciação, o privilégio do corte no sentido, em vez da sutura narcisista do eu. A mera inclusão do sujeito da enunciação na nossa prática já afasta o que é psicanálise e o que não é. Distingue de outras terapêuticas que poderão ser científicas, mas não é psicanálise, não são psicanálise. O sujeito da psicanálise é o sujeito como corte em ato. O corte em ato entre enunciação e enunciado. Freud, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, referindo-se àqueles que o pressionaram para dessexualizar a psicanálise, diz: quem tenha a sexualidade como algo vergonhoso e humilhante para a natureza humana está livre para empregar as expressões polidas de eros e erotismo. Eu mesma poderia ter feito assim desde o começo, poupando-me muitas oposições, mas não quis porque prefiro evitar fazer concessões à covardia. Nunca se sabe onde isso vai parar por esse caminho. Primeiro cede-se nas palavras e depois, pouco a pouco, nas coisas. Isso aqui é uma tradução, a tradução é minha. Eu peguei o texto da Amoró. A pergunta, que clínica queremos, tem a ver com isso. Começamos a ceder ao adotar palavras, terminologias que não são nossas, e, como diz Freud, pouco a pouco, vamos cedendo nos princípios fundamentais e facilmente deslizando para práticas tão estranhas à clínica psicanalítica. Termino aqui. Estamos abertos a comentários, observações.
Dúvidas, questionamentos? Anselmo? Vou. Críticas. Oi, Isabel. Estão me ouvindo? Acho Estou. que eu abri. Sim. Sim, Isabel. Perfeito, acho assim excelente essa. Mas você traz muitas, não é um defeito, eu disse mais, mas isso não é um defeito, é uma qualidade, né? Você traz muitas coisas aí, muitas mesmo, dá muitos debates, eu fiquei com essa impressão. Cada um dos seus parágrafos, cada um dos elementos que você apontou aí, dá para a gente seguir debatendo muitas e muitas vezes, né? Muito interessante, muito mesmo. E pertinente cada vez mais, né? A gente vê que desde Freud isso já se colocava, veio Lacan, e chegou aos nossos dias esse mesmo questionamento, né? Eu achei bem, me chamou muita atenção aí quando você falou por exemplo, né? São várias coisas, mas essa tendência ao fechamento, né? Que é o funcionamento psíquico, é assim, né? Há essa tendência a buscar o fechamento, a esfera, né? A ilusão, né? Da esfera, da completude. E eu achei bem interessante quando você traz isso aí, que entre os analistas também não estamos a salvo, não é isso? Se bem eu entendi Uhum. a sua colocação. É bem assim, no alvo. Eu acho que esse é o ponto, né? Cada um deve estar sempre vigilante e atento para não trazer para não permitir, né? Não se permitir cair nessa ilusão, trazer a teoria, como se quisesse trazer a teoria para suprir essas faltas, né? Eu achei muito dá um outro trabalho, eu acho bem. Dá vários trabalhos, mas esse ponto me chamou bastante a atenção. E o outro também que você fala logo no início sobre a sua expectativa no seu estágio, né? Eu achei também muito interessante, é bom acho que serve para cada um refletir, né, sobre isso, e o que é que você está buscando, né? Você falou logo no início, assim, era no meu estágio no manicômio, Uhum. e eu buscava me assegurar, né? Eu acho que também todo mundo está nesse barco, sempre, estamos sempre aí, né? Tentando nos assegurar de algo, né? Isso pode variar, mas essa busca por se assegurar do que faz, ou do que vê, ou do que crê, do que pensa, do que compreendeu, né? Da realidade ou dos estudos, etc. Eu acho que isso é presente sempre para cada um dos seres falantes. Eu achei bem interessante você trazer esse ponto É, também. na realidade, quando você busca se assegurar, isso eu já tive experiência com gente que me relata um problema e quer que eu diga o nome do problema, como se o nome do problema fosse resolver o problema. Mas isso que eu relato no início era assim mesmo, e é em referência a uma normalidade, só que essa normalidade é um ideal social. Quem lida com ela é a psicologia, não é da ordem da psicanálise. Vendo isso depois, na época eu não tinha nem ideia do que era psicanálise, nem nada disso. Então, mas isso nos interessa discutir hoje, quando se fala as pessoas estão adoecendo. As pessoas estão adoecendo, sim, em relação a quê? Quem mede a doença a doença mental, falo, estou me restringindo a isso, não. De onde vem esse parâmetro? Quem o estabelece? Ele nos serve? Então, assim, na realidade, quando vocês dizem assim, temos que estar atentos, sim, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que estar sempre discutindo isso, porque o deslizamento para a psicoterapia, para padrões da medicina, é muito fácil se deslizar,
É tentador, é tentador, Exato, porque vai exato. Então, buscando aquela completude, né? Essa resposta que supõe. eternamente, exato. E não é o lugar da psicanálise, por mais que seja angustiante e tal, porque A- né? não é. Uhum. O conceito de Uhum. sujeito em psicanálise, a falta, a falha é estrutural, Uhum. é antes de qualquer outra coisa. A Uhum. divisão subjetiva do sujeito é estrutural. Nada Uhum. do que ele passa vai mudar essa ordem, que é da ordem do impossível. Uhum. Somos pautantes por estrutura. Uhum. É por isso que, muito mais tarde, ele vai dizer que não há relação sexual. É nesse sentido desse Uhum. impossível, Uhum. Uhum. de onde partimos, de onde nos constituímos como sujeitos. Uhum. O sujeito da psicanálise, quero dizer. Pode haver o sujeito de qualquer outro campo do saber, mas, assim, Uhum. delimitando. Uhum. 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 Isso é algo muito... Você falou, Isabel, né? As pessoas estão adoecendo, né? De acordo com que parâmetro, quem define o que é doença e o que não é, né? Se parte de um ponto de vista médico, psiquiátrico, normativo, se estabelece o que é isso da Uhum. doença, mas se a gente vai para o campo da psicanálise, o que incomoda o sujeito, o que o sujeito quer ali, o que a pessoa quer, o que é que você quer, qual a demanda da pessoa, isso te incomoda? Qual o incômodo da pessoa, né? O que é o sintoma, no sentido de que sintoma para a psicanálise é aquilo que incomoda a pessoa, né? E que vai gerar a, né, uma análise que é uma perspectiva totalmente diferente, né? E, junto com isso, a forma como ele fala, que palavras ele usa para descrever o Uhum. que o incomoda. Isso é o Uhum. mais, assim, que se tem escutado, de que Uhum. como ele descreve o que ele sente, as palavras que ele usa para falar desse incômodo, Uhum. desse sintoma, dessa inibição, dessa queixa. Uhum. É por isso que assim, está nos detalhes. O trabalho, a escuta, o trabalho com sintoma está nos detalhes. E isso não vai ser nunca o mesmo de uma pessoa para outra. Pode até ter o mesmo diagnóstico, mas Uhum. a forma de contar o seu sofrimento, as suas dificuldades, a sua queixa é próprio de cada um. Então, e é aí que é o trabalho do psicanalista, é nisso. Uhum. Eu acho que é uma forma bem de marcar a diferença, né, do trabalho da escuta do psicanalista. O sujeito se sente, vem para a clínica com sofrimento, né? Estou doente, estou adoecido. Sim, fale sobre isso. O que que você pode falar desse sofrimento? O que que você tem a dizer? Né? E se o psicanalista ele se submete à ordem médica, né? Ele cala o sujeito, ele medica. O sujeito ele concorda com esse medicamento que vai levar o sujeito a uma contenção. Então ele não vai ter do que falar, não vai ter palavras para descrever e associação livre para dar conta desse sofrimento, né? Eu acho que marca essa diferença da escuta. Desculpa, Lívia. É isso. Pode falar. Eu acho provocativo, Isabel, o título do seu texto, porque é qual clínica queremos, né? Diz respeito ao querer. E deixa essa pergunta, né? Queremos essa clínica em que, em que não se sabe, em que se é possível estar, desde que colocado nessa posição de analista, de não saber, né? Uhum. E
essa outra fala, né? Queremos garantias, né? Queremos nos assegurar, né? De algo. Queremos essa clínica em que não há não há esse algo, essa esfera para se assegurar, né? Eu acho o título interessante porque é uma pergunta, né, em relação a isso. Qual clínica queremos, né? É um título que tem um aspecto de convocação, né? Toda pergunta, né, tem esse aspecto de uma convocação a uma análise, a uma reflexão, né? Achei bem interessante isso. Alguém levantou a mão aqui. Deixa eu ver quem foi. Litsa. Eu. Litsa. Tá sem imagem. Ah, Litsa, sim, você desculpe, eu tinha tirado, mas já voltou. coloquei. Uhum. Não, eu queria comentar várias coisas. Primeira, muito legal o seu trabalho, Isabel, eu gostei imensamente. E vejam só, Lacan só falou só usou a palavra borderline uma só vez ao longo de toda a sua obra. Mas eu acho que não precisaria nem ter usado. Primeiro, todo mundo sabe, né, que não existem estruturas puras. Então, em certo sentido, todos somos sujeitos de borda, certo? Não só os borderlines. Eu estava escrevendo um trabalho agora, nessas últimas semanas, e me deparei com uma coisa muito interessante que eu não sei se eu não sabia ou se eu já tinha esquecido. É que Lacan, assim, como piada, falou uma vez que Tiresias, né, da obra de Édipo Rei, era o patrono dos psicanalistas, justamente porque era cego, certo? Ele, digamos assim, o cego, como os psicanalistas, precisam não enxergar para depois enxergar algo, né? O próprio Édipo só se deu conta das coisas quando ficou cego. Só aí ele pôde ver. Então, me fez pensar justamente isso no seu trabalho, que a psicanálise trabalha as singularidades, né? É uma clínica das singularidades. Então, estamos atrás justamente não dos diagnósticos, não do que as pessoas têm em comum, mas justamente do que elas têm de diferentes, né? Do que elas têm de singular. E aí, nesse sentido, eu sempre gosto de dizer que se remédio servisse para alguma coisa, não existia psicanalista. Era isso. Litsa, sobre essa questão do cego, né, do Tiresias, eu acho interessante porque me ocorreu que o cego, obviamente, ele não enxerga, mas a maneira que ele tem de se orientar é através do tato, através da audição, e não se movimenta no espaço com a mesma confiança de uma pessoa que enxerga, né? Tem um cuidado e uma desconfiança maior em relação a como se move no espaço, né? Eu achei interessante isso, né? De se mover sem ter certezas absolutas, se Uhum. mover tateando ali. Opa, o que Sim, é sim, isso aqui? Onde será que eu estou mesmo? Né? O que é que e a audição, né? sim, Ter essa primazia na orientação, né? sim. Do cego. É, só comentar isso que me ocorreu. Verdade. A escuta é o que importa, né? Uhum. É um pouco o que Gustavo diz nesse trecho, é o descer do analista, o eu do analista não estar presente na sessão, para que possa, em algum momento,
escutar, né? É por isso que Lacan vai teorizar tanto e trabalhar tanto depois a questão do semblante do objetual, do analista ocupar o semblante do objetual, que é o objetual, é falta, é objeto causa de desejo, desejo é falta também. Então, assim, ele vai teorizar, é por isso que ele vai trabalhar esse descer do analista para que possa escutar. É um pouco isso, Tiresias ficar cego para poder ver melhor. E Elitsa tinha falado outra coisa, mas eu esqueci no conjunto. Com a questão do borderline. Não exatamente do borderline, que é uma... que está muito em moda agora, né? Esteve por baixo por um tempo, mas agora está muito na moda. Mas a questão das estruturas clínicas na psicanálise, porque o maior problema é que a gente que no próprio campo psicanalítico, na própria as pessoas se situam como psicanalistas e operam com esses padrões outros. Esse é o problema, é a questão. Mas foi feita uma pesquisa na Argentina, uma busca, uma pesquisa, e em nenhum momento Lacan, por exemplo, se refere a estruturas clínicas. Não vem de Lacan isso. Não sei de onde vem, mas de Lacan não vem. Ele não fala em estruturas clínicas, né? Existiam aquela tripartição que vem de Freud, neurose, perversão e psicose, mas essa questão de estruturas clínicas não vem de Lacan. Não é uma proposta dele. E são coisas que vão sendo introduzidas e vão sendo adotadas e vão sendo incorporadas ao discurso da psicanálise sem ser. Sem ser. Havia em Freud modos de defesa que se caracterizavam na neurose como repressão, na perversão como denegação e na psicose como verwerfung, né? Que não é exatamente forclusão, Lacan que propõe isso depois, mas lembrem quando Freud trabalha o Homem dos Lobos, ele utiliza a palavra verwerfung. Mas, na realidade, assim, eu fico pensando, quando a Selma disse que tem muitos temas para serem desenvolvidos aqui, eu fico pensando que que são coisas que a gente podia se dedicar a trabalhar. O que é que Freud quis dizer com verwerfung, por exemplo? Como Lacan leva para a forclusão? É um trabalho de pesquisa muito interessante e que é enriquecedor. Coisas que a gente... É nesse sentido de... Esse trabalho é assim... Talvez eu quisesse motivar a mim mesma a essas pesquisas, a esses aprofundamentos de uma particularidade da clínica para a gente poder discutir. Lítica levantou a mão de novo? Sim, levantei. É só para fazer um breve comentário. Primeiro, eu acho que digamos assim, essa moda aí do borderline, que realmente está ocorrendo, ocorre porque nossa área está infestada de psiquiatras e é justamente pela dificuldade de fazer diagnósticos. Então, quando eles não sabem que raio de estrutura né? De estrutura não é nem de estrutura, que eles não classificam assim. Que doença né?
eles vêm com essa história de borderline. Era só isso, comentário pequeno. É como as doenças autoimunes, antes era psicossomática, agora é doença autoimune e é borderline, no final das contas, porque não tem onde encaixar. Tá? Alguém que lhe apresenta, por exemplo, e doenças graves até, que depois são... Essa que eu vou citar foi diagnosticada como doença autoimune. A inflamação das veias temporais, que é uma tal de acho que é arterite temporal, de um sofrimento físico terrível, e como foi... primeiro, quando não sabem qual é a origem ou o que quer dizer, é doença autoimune, né? É classificado como doença autoimune. E da doença autoimune é derivado para borderline, porque também não encaixa. Por que não encaixa? Porque não é para encaixar. Não se trata de encaixar em nada, se trata de escutar. É por isso que Freud dizia, tem que escutar cada paciente como se fosse o primeiro, esquecer como você trabalhou naquele outro caso, para não contaminar o trabalho que você vai fazer aqui agora, né? Era o conselho de Freud, conselhos não é? Conselhos ao jovem médico, né? Priorizar caso por caso mesmo, porque a gente não sabe o que vai escutar do que vem de lá. Tinha uma psicanalista famosa aqui em Salvador, que acho que foi no início dos anos 2000, era a analista dos analistas de Salvador. Então, a pessoa consultava ela e dizia, eu estou aqui por isso, isso e isso. Aí ela dizia, neurose obsessiva. E tal coisa, tal coisa, tal coisa, é histeria. E ela passava a sessão inteira classificando, ela não escutava nada do que a pessoa dizia, ela só ia classificando, que era como fazia o pessoal da IPA. De uma forma mais simplória, ela, não o pessoal da IPA. O pessoal da IPA, de qualquer forma, você encontrava gente que tinha algum refinamento intelectual e tal. O pessoal da IPA achava que de trás de uma histeria podia haver uma neurose obsessiva, e de trás da neurose obsessiva podia haver uma psicose, e era uma coisa atrás da outra sem fim, porque eles não tinham... Aí vem, eles não tinham, como eles negaram tudo que Freud tinha proposto, eles não tinham onde se amparar conceitualmente. Então, iam nessa derivação, nessa divagação eterna, e repudiando os conceitos básicos da psicanálise, falando em Freud mesmo, o conceito de inconsciente, como eles repudiaram. Essa analista lacaniana fazia a mesma coisa, ou talvez até pior, porque ela tinha um aparato, ela deveria ter um aparato conceitual que permitisse operar de outra forma. Isabel, isso me traz uma observação e uma questão, né, que vem em relação a isso. A questão aberta, claro, não só direcionada a você. Mas, assim, teve aquela... Anselma falou, né? Precisamos nos assegurar de algo. E isso é natural, eu acho, da humanidade, da gente, né? O psiquiatra, ele se assegura nas classificações nosológicas lá, né? Da psiquiatria. E, enfim, DSM ou na psiquiatria clássica, que seja, e que é um diagnóstico baseado na fenomenologia, no que ele está vendo ali no fenômeno na hora, e que entra numa classificação que ele já tem. Onde é que isso que eu estou vendo se encaixa e onde é que isso corresponde, e aí vem com o diagnóstico, né? É nisso que ele se ampara. Considerando que nós precisamos nos amparar em algo, né? Como se amparar na teoria psicanalítica, de que modo se amparar nela, porque
esse risco de se amparar como um encaixe, né, como uma forma de tentar encaixar em algo da teoria, também recairia nesse mesmo problema, mas, ao mesmo tempo, a teoria, a leitura de Freud, a leitura de Lacan, é esse amparo. Em que se amparam em que se amparam os psicanalistas, né? E como se amparam nisso, é a pergunta. O que você sugere? Eles se O que eu- amparam no desamparo. é, é, Os analistas têm o desamparo para se amparar, fazendo um trocadilho. Porque, na verdade, é partir do princípio. Desculpe, Isabel, eu tomei a palavra, Não, né? não, eu devolvi para ele. Mas não, pode seguir. eu diria, eu falaria nessa linha, não começando com essas palavras, mas, Uhum, assim, partindo do desamparo, tomar como uhum, referência como, por exemplo, que a teoria de Freud foi constituída a partir do desamparo dele, né? Então, eu considero que mais do que a produção teórica em Freud e em Lacan, eu acho que tem um método de trabalho que fica ali. Então, eu acho que tomar a leitura, né, tomar como amparo referências de como essas pessoas, como quem fundou e como outras pessoas que também produziram, lidaram com o desamparo, como método de lidar com esse desamparo e de né, se orientar no trabalho. Eu penso que trabalhando a castração também, né? uhum. É Análise, nesse acho que sentido. remete à análise. Para Uhum, começar, do próprio analista. Isso. uhum. Uhum. Isso aí. Na escuta, né? Eu acho que a gente se ampara muito na escuta. Deixa eu só contar uma coisinha aqui interessante. Só um Eu, com, instante, eu com, Lícia, só um ah, instantinho. Eu acho que o analista se ampara no desamparo, como diz Anselma, porque ele tem que escutar sem saber o que vai escutar, poder aceitar isso, que não sabe o que vai escutar, Isso. aceitar que não sabe, Isso. que é o que Lívia falou, trabalhar a castração, para começar nele próprio, aceitar que não sabe, e, Uhum. segundo, tem a instituição analítica para isso. O Isso. amparo Uhum. está dentro na interlocução com Uhum. seus pares, na discussão, e todas aquelas coisas, por exemplo, tipo, algumas que Lacan propõe ali na proposição de 9 de outubro, está se referenciando a isso. Mas o local de, entre aspas, amparo é a instituição analítica. Agora, método é só, por exemplo, há métodos de trabalho. O primeiro é, como Lítica falou, é a escuta, mas é escutar sabendo que não sabe o que vai escutar. E segundo é método, que tem, não tem receita de como operar, não tem. Por isso é tão importante a análise do próprio analista, para ele poder aguentar, suportar. Porque o que faz que um analista queira ficar ali, quer dizer, na hora escutar, não sabe o que vai escutar, não ter reforço do seu próprio eu em nenhum momento, porque o eu é para não estar ali, de preferência, Isso. porque só há um sujeito em análise, que é o analisante. Só há um, que é o analisante. Então, eu acho que o amparo-desamparo é na instituição analítica. Por isso, Lacan diz também que não há analista fora da instituição. Isso Né? aí, isso aí. Porque, exatamente, porque é ali que é o lugar para se
para se teorizar, vamos dizer, para se questionar a teoria, para se rever as coisas, para se discutir. É aí. Não sei se... Desculpe, Litz, era porque senão eu ia me esquecer. Não, tudo bem, tudo bem. Litz, eu posso dizer só mais uma coisinha, rapidinho, sobre Sim, claro. esse... quando eu falei do desamparo, é nesse sentido de se dar conta, né, de estar presente no seu exercício, na sua função de analista, de que ele não sabe. Ele tem que, se não tiver, essa é a condição sine qua non, porque senão ele vai estar sempre nesse lugar de buscar o diagnóstico, buscar a caixinha, enquadrar, né, e para ele saber e para, vamos dizer assim, dar um pouco de, como é que se diz? Uma resposta, né? Porque quando ele faz isso, busca uma resposta para o paciente, para aquele que está ali e se queixa de algo. É como se ele quisesse não só se assegurar de si mesmo, né? Eu sei alguma coisa, como eu tenho um diagnóstico para lidar. Então, é nesse sentido, o desamparo que eu me refiro é esse. É saber que não é, né? Então, ter isso presente, pelo menos na sessão. A segunda, não, mas claro, a segunda coisa é essa que Isabel tocou, que era também o que eu ia me referir, é que o analista, ele não existe fora da instituição psicanalítica, né? Como nós vimos da outra vez. É o que vai dar o respaldo, o sustento, o amparo do analista enquanto analista. Era só. Litza. Não, eu ia comentar rapidamente. Isabel, sem microfone, Isabel, você está sem microfone. Sim, que eu voltei essa semana a atender uma pessoa que eu atendi há 11 anos atrás. Ela saiu porque estava grávida, ia parir, e agora voltou. E ela veio para a sessão com um remédio na mão, com a caixa de remédio na mão, dizendo que ela estava tomando aquilo porque ela está com fibromialgia e que o remédio era terrível. Eu não sei se eu vou lembrar exatamente o nome, mas era algo assim como cloridrato, isso aí tá, essa parte eu lembro bem. Cloridrato de, acho que dolexetina, coisa assim, acho que era dolexetina. E que o remédio tinha efeitos terríveis, que ela tinha enjoo, vomitava, tinha insônia, tinha sono demais, até alteração na visão ela tem com o remédio. E aí ela disse assim, achei incrível isso. Eu fui ler aqui a bula e vi que o remédio, a primeira indicação é para fibromialgia, mas serve, tinha um monte de coisa lá, um monte de diagnósticos ortopédicos, né? Depois, e tinha transtornos de ansiedade e depressão. Olha aquilo, que coisa incrível! O mesmo remédio que eles passam para... que o próprio laboratório faz, né? Para fibromialgia, para dor física, né, da fibromialgia, é o mesmo que passam para ansiedade e depressão. Quer dizer, mais uma coisa aí para dopar, né? Dopar o sujeito. Era só isso que eu ia comentar. Até porque a fibromialgia é uma dor, entre aspas, fantasma, né? Porque às vezes você sente a dor e você não tem Lesão, lugar não tem lesões. específico. Não tem lesões. Uhum. Então, provavelmente vão por esse caminho, porque Uhum. a medicina também ainda não encontrou resposta. Isso. Uhum.
Sim, e falam, né, que os médicos falam que está sempre associado à depressão. Sim. Uhum. Agora, é comum que a medicina use esse recurso de o que os médicos, né, diante do que não sabem o que é, dizerem que é algo emocional ou psicológico, ou psíquico, né? Por exemplo, comigo já aconteceu. Eu tinha uma reação na pele extremamente incômoda e diziam que era autoimune. Até que eu fui no médico, numa médica, e ela disse, ó, isso é comum em quem tem alergia à proteína do leite. E durante anos, dizendo que era autoimune, eu parei de tomar leite e sumiu. Né? Então, esse recurso da medicina a dizer que é psicossomático, o que é da ignorância, né, deles. Uhum. Assim, é porque só mais uma coisa, desculpa, é que a formação médica, né, ela é completamente oposta, né, vamos dizer assim, à do psicanalista. Ela é feita para que ele saiba, diante daqueles sinais e sintomas, produzir um diagnóstico, dizer um diagnóstico e, a partir daí, elaborar um tratamento e prognóstico, né? É completamente diferente, né? Claro, não precisa nem dizer isso. Então, é bem problemático que pessoas oriundas desta formação, né, médicos, né, ou até psicólogos mesmo, que recebem esse tipo de formação, né, na academia, é muito difícil escapar disso. Precisa, é claro, muito, muito estudo e a sua análise pessoal. Essa é a questão. Então, eu acho bem difícil a pessoa que passa anos na sua vida se dedicando a uma pesquisa, a um estudo com essa formação, virar-se, vamos dizer assim, abdicar, né, disso, deixar de crer naquilo que para ele era um porto seguro e passar a não ter onde se amparar, voltando à questão que o Felipe trouxe. E passar a dizer assim, não tenho uma âncora aqui para me colocar, me segurar, ou enfim, um diagnóstico, uma palavra, uma prescrição. É difícil para uma pessoa se desvencilhar disso. Não é impossível, lógico, mas é bem difícil. Então, eu acho que por isso que tem hoje há um descuido também com as formações, né? Eu acho que há um descuido, não sei se já estou idosa, então eu acho que antigamente tinha mais cuidado com as formações, né? A própria medicina, a própria formação médica. Nem estou chegando aqui nos psicanalistas, nem estou falando sobre isso. Né, quando eu digo isso, que a formação está bem deteriorada, isso a gente pode ver em vários momentos, né, das manifestações dos próprios médicos, né, da classe médica. Então, a gente Mudaram vê os como é ideais, né? deteriorada a... Isso. É bem diferente, eu acho, né, percebo assim. Bom, mas Isso é também a gente vai uma... recair naquele... Mudaram os ideais. Hoje, o ideal, o médico se forma buscando a especialidade que vai dar melhor retorno financeiro. Né? Antes haviam ideais mais humanos, vamos dizer. Mais humanistas, isso, era obrigatório o estudo de humanidades, né, no curso e tal. Eu acho que deixou de ser obrigatório, ou então não sei quem são os autores que são indicados atualmente, porque há uma degradação, eu vejo isso, é uma coisa inimaginável, né? A formação médica, que dirá outros cursos enfim, de psicanálise que rolam por aí, que, na verdade, digamos, a gente nem reconhece como psicanálise, mas eles se auto-intitulam. Além do elemento de controle, né? Perdão. Que é
além do elemento de controle, né, que é o diagnóstico. Eu estava vendo, dia desses, a medicação que é usada para suspender a puberdade de crianças que são submetidas a um tratamento de redesignação de sexo. É a mesma usada na castração química de pedófilos. Há um controle social. Então, eu acho que uma clínica como a psicanalítica realmente não vai ser interessante. E como Isabel falou, né, não foi assim que ela falou, mas é um ato de coragem, até de firmeza, né? Você sustenta isso diante do que a gente encontra. A pergunta, para mim, é por que as pessoas que estão dentro de instituições psicanalíticas, que se auto-intitulam psicanalíticas, por que operam assim? Aí a gente tem os especialistas em autismo. O autismo é uma coisa assim tão... você sabe que autismo, a palavra autismo vem de Bleuler, porque não queria... pessoal de Zurique, que era liderado por ele, que não queria usar a palavra erotismo, justamente, lá naquela época das diferenças com Freud, e propõe autismo, né? Que foi se deslizando e virou o que é hoje, mas na realidade já é uma deformação de algo que não podia ser dito ou que levaria à sexualização. Eles não queriam. É mais uma forma de dessexualizar. Mas virou uma coisa assim, tão um Frankenstein, sei lá o quê, que hoje se fala no espectro autista, né? Nível 1, nível 2, nível não sei quanto, quando eu vejo assim, gente, eu sou autista. Então, assim, e essas pessoas se dizem psicanalistas, operam com essas categorias, trabalham aí dentro e se dizem psicanalistas, e frequentam chamadas instituições psicanalísticas. E aí entra a questão, que era que Gustavo chamava a Segunda Internacional, que é o grupo de Millet, que hoje é dividido entre o grupo de Millet e o de Colette Solé, mas eles são a mesma coisa, eles apenas brigaram, porque um, acho que foi... Não sei quem acusou o outro de plágio e brigaram por isso. A divisão foi feita por questões desse tipo, não por divergência teórica, em nenhum momento. E Millet psiquiatriza a psicanálise, psiquiatrizou desde sempre, e é por isso que a gente tem que estar atento para a gente não escorregar aí também, porque é muito forte essa militância dentro do discurso dos analistas, essa coisa em que os parâmetros são outros, não são os da psicanálise. Não é nem uma questão, somos analistas, vocês são psiquiatras, vocês são psicólogos. Não. Opere como psicólogo e tudo bem. Opere como psiquiatra e tudo bem. O problema é quando vem para dentro da instituição, se posicionar ou dentro da instituição ou através de trabalhos como analistas e com essas outras categorias. E trabalham a serviço disso que você falou, do controle social. O controle social, exatamente. Um controle social... Eu queria... Diga, Madu, desculpa. Eu queria aproveitar esse ponto, eu acho que tem a ver com o que Matheus sinalizou. Eu acho que estamos nesse cenário, né? Desse controle, né? Na direção do controle. E com o objetivo, eu acho que muito claro, desse empobrecimento subjetivo mesmo, né? E que eu acho que essas escolas psicanalistas, psicanalíticas, nem sei se são realmente escolas,
porque se fossem, né, iriam preservar o que diz a própria teoria, né? Mas esse olhar crítico, que eu acho que sua apresentação traz, Isabel, a mim me convoca, né, a esse lugar de estar atenta, né? Porque muitas vezes, você é seduzido mesmo. Estou dizendo dentro dessa lógica de controle, né? Ao qual estamos todos inseridos. E você permanecer atenta a isso, realmente é desafiador, né? E aí eu volto a outra coisa que você também traz, que é estarmos, né, continuamente nesse espaço de diálogo dentro da escola, né? Porque te faz constantemente ficar atento, com um olhar crítico e sustentar essa teoria, né? Que busca preservar as singularidades, as diferenças, mas no atual cenário que a gente está, eu acho que tem uma onda realmente avassaladora mesmo, né? De que eu acho que vem buscando, o objetivo é esse, desse empobrecimento mesmo. Mas aí eu acho que a pergunta do seu trabalho me faz também pensar, Isabel, de que lugar estamos falando, né? De que lugar estamos falando, né? Que clínica é essa, mas de que lugar estamos falando para exercer essa clínica, né? Enfim, vários desdobramentos, fiquei pensando aqui com a sua fala e com o que ficamos aqui refletindo, né? Isso, queria partilhar essas observações aí, mas eu acho que o Matheus traz um elemento importante, que é essa lógica do controle. Sim. Quando você pergunta de que lugar estamos falando, eu penso que a clínica psicanalítica, esse é o nome. Eu acho que a gente deve se situar aí. Própria. Hoje, os discursos são de apagamento das diferenças. Para apagar as diferenças. É tudo igual, não tem diferença. Não, há diferenças. Não é que seja melhor nem pior. É outra coisa. E é a clínica psicanalítica. E a clínica psicanalítica não opera com DSM, não opera com os ideais sociais da psicologia, que inclui a normalidade, por exemplo. Tem os seus próprios princípios. Não prescinde de tudo isso. A clínica psiquiátrica, a clínica psicanalítica tem como ética a ética do desejo do sujeito. E, nesse sentido, é amoral. Cada analisante faz com isso o que pode, sintetiza no sentido de historiciza, simboliza como pode. Né? Que o analisante vai deixar de estar vinculado à ética moral. Não, de jeito nenhum. Ele vai fazer a articulação que pode do seu próprio desejo no meio em que ele está situado, que ele vive, com a ética que está posta socialmente para ele. Mas, psicanaliticamente falando, a ética da psicanálise é a ética do desejo e é amoral. Então, eu acho que eu pelo menos penso que quando propus esse trabalho, quando marcar somente essa diferença. A psicanálise tem que é o que eu digo, tem suas próprias ferramentas e tem que estar norteada por aí, né? Na nossa vida pessoal, a história é outra, mas ali no momento do ato analítico, no momento do trabalho em transferência, que é onde o analista deve se situar como analista,
A clínica é psicanalítica. Não sei se eu lhe respondi, mas eu penso que é isso. Sim. Por exemplo, essa semana eu estive discutindo isso com a Selma. Essa semana não deu tempo da gente... Aliás, a gente já falou um pouco sobre isso, mas não deu tempo para... Porque a escola, não fui eu pessoalmente, a escola, que foi no Zap da escola, recebeu não sei quantas manifestações de apoio ou de apoio e repúdio ao mesmo tempo, a candidatos para a eleição de amanhã, certo? E eu fiquei pensando, por que a escola tinha que se meter nisso? Nos metemos nós. Eu hoje estou até de vermelho, eu me dei conta depois, viu? Na hora eu não me dei conta não, mas depois me dei conta que eu já desde hoje estou de vermelho, como cidadã, vamos dizer assim. Mas, enquanto instituição, essa é uma discussão que tem que ser dada, porque são éticas completamente diferentes. E, de repente, todo mundo se submete a um mandato super egóico, porque está todo mundo fazendo manifesto, vamos fazer também. E que não é esse o caminho. Não é, eu entendo que não é esse o caminho. Mas isso não impede que façamos, que se dê a discussão. Eu não estou falando nem... eu estou falando de como eu penso a coisa, que pode ser que vocês pensem completamente diferente. Eu acho que tem que ser um trabalho aprofundado do que é a ética para a psicanálise e do que é a ética moral, a ética aristotélica. Se há algum ponto de interseção, aí sim a gente pode ver se... Enquanto isso, só por mandato superegóico, eu pessoalmente penso que não. Porque está todo mundo fazendo, como se fosse tudo igual. Aí entra, é tudo igual, não tem diferenças. Né? Preservar as instituições, não sei de quê, de não sei o quê, não sei o quê. Sim, e a psicanálise aí opera como? São perguntas que a gente tem que se fazer. Que é uma pergunta que você fez. É uma pergunta que você fez, inclusive, no seu texto, Isabel. Eu acho que eu não anotei ipsiliteri, mas está mais ou menos assim. A prática psicanalítica precisa se situar perante uma norma social, moral? Né? Isso quanto à clínica psicanalítica. É isso, porque quando você opera, você tendo como padrão os protocolos da OMS, os protocolos de não sei de onde, você não está operando e escutando o sujeito como sujeito. Você está ali trabalhando em referência a essas normas. Agora, enquanto instituição psicanalítica também tem que operar assim, porque tá todo mundo operando, porque não há diferenças. Há ou não há? É uma discussão que tem que ser dada, tem que ser trabalhada, inclusive, fundamentada, eu quero dizer. Uma outra coisa que eu acho... Não. Uma outra coisa dentro disso que você está falando que eu acho delicada é uma instituição se posicionar. Ela decide se posicionar, mas se posicionar em nome da psicanálise, não em nome da instituição e dos seus membros, mas a psicanálise não tolera regimes que não sejam assim, assim, assado. A psicanálise não tolera coisas que afetem a democracia e tal. Falar em nome da psicanálise e não em nome da instituição. Né? Se a gente for pensar em termos de regimes políticos, a psicanálise surgiu dentro de um regime, dentro de um império, do Império Austro-Húngaro, não existia democracia. Né? Não era um regime democrático nos modelos que a gente está. Né? Sim. E existiu psicanálise ali, então, as questões, né, que ficam em aberto.
por que se outorgar em falar em nome da psicanálise, né? Em nome da ciência, em nome da família, em nome dos bons costumes, em nome do... Né, Essa discussão é longa, né? Eu acho que ela é longa, ela é bem pertinente, acho que vale a pena, sim, conversarmos a respeito. Mas ela vai bem mais longe, né? Em última instância, quem determina o que é bom e o que não é, né? O que é bom, o que é mal. Quem é que diz, né? Determina o Quem é que bem. vai dizer que é totalidade? O bem, o bem, o bom, o belo, etc., que vem aí atravessando a filosofia até hoje, né? Então, mas é preciso, sim, falar sobre isso, debater a respeito. Eu disse isso até a Isabel, é preciso conversar a respeito disso, né? Até para a gente ter mais clareza e saber se situar, né? Qual é o lugar, né? Alguém perguntou, de que lugar, né? De que lugar estamos respondendo, de que lugar estamos falando. Isso é bem importante, sim, eu concordo. Vamos seguir falando a respeito. Isso, e precisa começar fundamentando as éticas. Isso. Uhum. Espera aí, Isabel, quer dizer que mandaram para a escola, foi? Porque eu também recebi isso, mas eu recebi no meu nome, pessoalmente. Mas mandaram para a Escola Lacaniana da Bahia? Mandaram uns 3 ou 4 manifestos. 2 manifestos vieram. Um é do Colégio de Psicanálise, de Marco Antônio Coutinho Jorge. O outro é... De Recife. Não, de Recife. Que eu recebi de Recife. Outros 2 são do campo freudiano, né? Que é o pessoal de Colette Soler, que aqui em Salvador parece que está dividido em 2. Acho que foram esses. Vieram 3, foram 4. Com o de Recife foram 4. Eu acho que é importante e que deve ser dada, deve ser trabalhado isso. Deve ser trabalhado para a gente se situar e saber o que queremos a partir disso, mas sem esquecer as diferenças. Saber também o que isso implica, assim, quais são os desdobramentos, o que se pretende com isso, né? Ter clareza dessa atuação política, né? Vamos ter mais... Isso. Eu concordo com Isabel quando ela diz, parece um mandato do super-eu, né? Parece. Então, eu preciso ter um pouco de cautela a respeito dessa manifestação. Embora eu ache a manifestação importante, mas eu não sei, não saberia, preciso pensar bastante, ler também, para saber se é pertinente ou não, entende? Eu não sei dar essa resposta. Eu acho, a princípio, importante, recebi também algumas, mas, assim, a princípio, não podemos ser confundidos com esses trastes que nascem fácil, né? Mas, por outro lado, também penso, sim, mas quem é que diz isso, né? Qual é o super-eu que está no comando? Aí, então, no caso de dúvida, é melhor aguardar. É isso. Não produzir um manifesto, não fazer um manifesto a partir do imaginário social, porque está todo mundo fazendo. Mas fazer porque... Porque se chegou a essa conclusão, né? Isso, o trabalho X, há algum ponto de interseção entre a ética da psicanálise e a ética moral, a ética que rege a sociedade?
Temos que procurar isso. Que rege Eu não tenho esta sociedade, né? Esta, na E esta qual... sociedade, exatamente. Que isso aí vai não... longe. Vai longe. Uhum. É. Nós, como cidadãos, somos regidos pela ética moral. A instituição psicanalítica por uma outra ética, que é a ética do desejo, mas está composta por cidadãos que são regidos. Mas quando, como diz Felipe, se fala em nome da instituição e da psicanálise, aí complica a coisa, complica muito. Não sou eu que estou falando, é a instituição, aquele grande outro. A instituição funciona, de alguma forma, como um grande outro. É um grande outro todo, em que nós, como horda, nos submetemos, ou é um grande outro desejante? Não sei, eu acho que a gente tem que pensar isso. E se tem esse risco também, né, Isabel, de, por exemplo, a partir do momento que posiciona em nome da psicanálise, isso, aquilo, de a psicanálise, então, é coisa de pessoas que têm determinada orientação política, né? Coisas que podem... Mensagens que terminam sendo veiculadas, né, socialmente. Ou seja, só psicanálise só vai atender, ou para ser psicanalista tem que ter determinado posicionamento político, ou só vai atender quem tem determinado posicionamento político? Isso. E vai fazer o quê com os bolsonaristas, com os psicanalistas bolsonaristas, né? Que existe, né? Pois é, isso foi colocado essa semana por uma psicanalista de São Paulo, lá que vive fazendo tabelinha com o Christian Dunker, que um psicanalista não pode ser bolsonarista. Por que não pode ser bolsonarista? Eu tenho, sabe, esse trabalho de Gustavo, inclusive, ele fala desses extremos, ele marca como um psicanalista pode ser ele vai para os extremos nas provocações irônicas dele até. O trabalho é muito voltado a críticas à IPA, à APA, que era a IPA argentina, vai por esse caminho. Ele diz que pode ser até um torturador, isso e aquilo, mas como exemplos limites da diferença entre que um psicanalista pode ser o que ele quiser na vida pessoal dele, o que importa é como ele opera na transferência, no ato analítico. Não é ele, não é o eu dele, ele como pessoa, certo? Então, não pode ser essa coisa de alguém vai para a Folha de São Paulo dizer que um psicanalista não pode ser bolsonarista. Pode, até pode. Não é que eu ache legal, não, é que eu acho que seja bom, que eu... mas é só como um exemplo limite. Até pode. O que importa é como ele opera como analista, como ele escuta, como ele opera no corte absoluto entre enunciado e enunciação, por exemplo, para poder escutar. É isso que importa. É no ato analítico, não é fora dali, porque fora dali ninguém é analista. Isso que você acaba de dizer, me desculpe, mas tem uma contradição em termos, porque um bolsonarista não escuta. Como é que ele vai escutar alguma coisa? Então, ele não é analista. Então, ele não é analista. Ele não é. Sherry, eu estava pensando exatamente a mesma coisa. São coisas antagônicas ser psicanalista e ser bolsonarista. Gente, esses rótulos... Mas não, ele não é analista. Se ele não pode escutar, já de saída, ele não é analista. Então, ele não vai operar como analista.
Eu estou tentando, vamos desimaginarizar, Não, sim, gente, tentando dar sim, exemplos tá. simples da diferença do que é Sim, uma pessoa entendi. trabalhando Uhum, como analista, operando como analista ali, naquele momento, no ato, na sim, escuta, sim, e da vida pessoal. Não se pode uhum, cobrar condutas sim. fora Claro. dali. Então, é nesse sentido. Claro que deve ser um horror, vamos supor, não, mas não é analista, não é analista. Entendi. Isso é interessante Uhum. porque você sabe que o pessoal, aquele livro que você botou no grupo, Lívia, me soava familiar, e depois eu lembrei que tinha um livro de Aluche dando Isso, resposta é àquele isso mesmo. Retificação da psicanálise. exatamente. E que aí ela vai a Paris para relatar, lá na IPA de Paris. E convidam, eu acho, eu não li o livro, não. Eu dei uma olhada só. Mas convidam analistas que não são da IPA, né? E aí a Luche faz a seguinte pergunta, assim, sim, mas o que a psicanálise tem a ver com isso? E isso causou, a pergunta dele assim, acho que apedrejaram ele. E aí ele vai marcando as derrapagens dela no relato dela, as derrapagens em relação à psicanálise, que era o que interessava a ele, né? E aí ele coloca uma que ela fala da profissão de analista. E ele marca que não há profissão de analista. O analista, eu tenho até aqui a nota, eu acho. Ele diz assim, ela fala que ela, primeiro ela achava que só o médico tinha capacidade para ser analista. É o primeiro ponto dela. Aí ela fala em algum momento, eu não vou ficar lendo, mas ela fala em algum momento da profissão de psicanalista e ele coloca assim: em Lacan não existe a profissão psicanalista. Tal como Descartes, avançando mascarado, o psicanalista exerce uma profissão que encobre o possível ato analítico. O simples título do texto, proposição de 9 de outubro de 67, sobre o psicanalista da escola, onde se trata desse encobrimento, desse recobrimento, diz bem a distância entre psicanalista e profissão. O fato de que só haja psicanalista observável como tal da escola, que era o que a gente estava, inclusive, falando antes, indica um outro registro para a produção do psicanalista, que não um anuário profissional. Né? Então, é assim, o lugar do analista é, primeiro, operando como psicanalista na escuta do seu analisante. E o outro, que é na parte transmissível da psicanálise, é na interlocução com os seus pares, dentro da instituição psicanalítica. Então, assim, quando nesses exemplos limites, é para marcar diferença só, gente, entre a imaginarização de um analista que deve ser psicanalista todo o tempo, com suas condutas, com tudo, e do que é realmente ser um psicanalista. E que você não é psicanalista todo o tempo, e parafraseando Figueiredo, você está analista enquanto você está operando. Mas você não é todo o tempo um analista. Você é analista no momento do ato analítico, ali, na transferência. Essa coisa dos rótulos sociais, né? O ser psicanalista, ser bolsonarista, ser o que quer que seja, né? Nesse sentido de homogeneizar as coisas, né? Não se pode ser psicanalista e bolsonarista. Bolsonaristas são todos iguais?
se homogeneiza, se apaga a diferença. Uma pessoa se declarar como o bolsonarista significa que necessariamente não vai haver escuta com essa pessoa? Não sei, são dúvidas, entendeu? São coisas, são questionamentos. Eu acho que não dá para tomar né, uma categoria absoluta e definir as coisas dessa forma também. Eu acho complicado. Eu vou só dar um exemplo, né? Que eu coloquei o card, né, no grupo, porque foi a partir da conversa com uma amiga que faz parte da escola, dessa escola, né, que resolveu aderir e soltar esse card, né? Qual foi o card? De uma escola que fala que é a favor da democracia e que o lugar da psicanálise assim, declarando apoio a Lula, porque o lugar da psicanálise é a favor da democracia, uma coisa assim, ligando a democracia. Desculpa, Lívia, vocês concordam que eu coloque o card aqui no chat para todo mundo dar uma olhada? Coloque o quê? Esse O card que card. foi enviado no grupo aqui no chat, para que todo mundo possa dar uma olhada? Sim, por mim. Mas os que eu me referi não foi esse, não, foram outros. Eu acho que algumas escolas, né, estão se posicionando, e o que eu fiquei sabendo a partir de uma amiga que faz parte dessa escola e que faz inclusive um cartel, participa de um cartel, e esse cartel tem pessoas de diversos estados. E no momento que alguém colocou esse card no cartel, no chat, assim como a gente está fazendo aqui, né? Aí a pessoa se declarou, uma das pessoas, a coordenadora, digamos assim, se declarou bolsonarista. Ela disse que discordava. E aí eu fico pensando assim nos desdobramentos também que uma postura dessa postura da instituição, os desdobramentos, né? Porque como é a repercussão disso no Paraná, por exemplo, que é um reduto bolsonarista, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, como ficam os psicanalistas desses estados que são bolsonaristas, né? Será que vai haver vamos dizer, uma higienização que essas escolas vão excluir quem é bolsonarista? Entendeu? Acho que gera assim uma confusão e algo que a escola deve tomar para si, porque declarou algo. A partir dessa declaração, trouxe essa polarização para dentro do seio da psicanálise, da sua instituição, né? Eu acho que gera confusões, muitas confusões. Vejam aí se chegou no chat. Mas eu mandei a imagem no chat, vê se vocês conseguem acessar. Simplesmente não foram cidadãos em um lugar que resolveram manifestar seu voto. No meu não chegou aqui, não. Eu também não consegui, não. Eu mandei no geral No chat. no chat, no geral do chat. Ele está como arquivo, precisa clicar para abrir. Tem um trecho aqui, né, que ele fala aqui no segundo parágrafo, né? A psicanálise está do lado da ciência, da educação, da arte, da saúde pública, da diversidade, do respeito à palavra e suas relações com a verdade. Sem a democracia, nada disso é possível. Né? Aí várias questões. A psicanálise está do lado do? Está do lado da ciência.
da ciência. Já é um primeiro questionamento a se fazer. De como a psicanálise se situa em relação à ciência, né? Porque a ciência, em geral, a ciência exclui o sujeito, é a primeira questão. Qual é a verdade a que se refere? É a mesma a que se refere à psicanálise? Porque a verdade para a psicanálise é a castração, por exemplo. Para ser bem assim, bem rápido isso na história. Então, assim, só nessas duas afirmações já tem vários problemas a partir de uma instituição psicanalítica. Ao lado da ciência, da educação, da arte, da saúde pública, outra questão, né? Da diversidade e do respeito à palavra, sua relação com a verdade. Sem a democracia, nada disso é possível. É um posicionamento se posicionando em nome da psicanálise, né? É aquilo que a gente estava falando antes em relação à clínica. A questão são das pessoas que se situam como psicanalistas e operam de outra forma. Eu penso que, em relação à clínica, é uma coisa, em relação à política, né, social, é outra. Eu penso que como eu falei antes, é uma discussão a ser levada, porque nós chegamos, mais uma vez, né, num ponto em que é preciso trazer essas questões ao debate, né? Infelizmente, chegamos aí. Sim, E voltamos... mas essas questões precisam ser fundamentadas. Mas, para mim, eu acho que a psicanálise não é incompatível. A psicanálise como é que se diz? Não é incompatível estar do lado da ciência, da arte, da educação, nada disso é incompatível. Isso não quer dizer que esses outros campos estão dentro da psicanálise, mas a psicanálise pode estar. Entende? Sim. Eu penso que tem coisas a ser Sim. conversadas aí. O único problema que eu achei nessa postagem aí é o uso da palavra verdade. Assim, verdade é a questão, né? Então, para mim, também já é o que é a verdade. debate, Uma instituição psicanalítica que é claro que ela está fazendo uma oposição ao discurso obscurantista, né? Tudo que ela vai nomeando aí para marcar a diferença com esse outro discurso absolutamente absurdo que a gente convive hoje. Mas uma instituição, aí é que está, uma instituição psicanalítica, ela vive, claro, que ao lado da arte, ela vive ao lado da ciência, mas ela tem que saber que palavras usar para não ser confundida. As diferenças têm que estar estabelecidas, não pode ser tudo a mesma coisa, tá? Como outros fizeram em defesa da democracia, do TSE, do não sei o quê, sabe? Eu acho que tem que marcar as diferenças. E aí gera, como é tudo no plano imaginário, gera o que Lívia falou, né? Que a coordenadora, por acaso, era bolsonarista. Não deixa de ser interessante a situação. Gente, são quase 11h30, né? 11h27. Mais alguma consideração, observação, dúvida, crítica, pergunta? Eu quero agradecer, Isabel. Estou com som, agora me perdi aqui, não sei onde eu estou. Está com som. Viu? Agradecer, Isabel, mais uma vez a você, esse texto muito... assim, é muito
tem muita coisa, vou repetir o que eu falei no início, né? Eu acho que tem muitos tópicos para se trabalhar a partir dele, muito bem encadeado, assim, muito bem formulado, com coisas importantíssimas que a gente não pode em nenhum momento perder de vista e, de vez em quando, revisitar, né? Repassar, rediscutir essas questões que você trouxe aí, bem condensadas, assim, né? São os princípios, realmente, dos quais não podemos nos afastar. Embora, a todo momento, aparecem os convites às seduções, e a nossa própria, no caso, eu não digo assim, quando eu falei do desamparo, é do próprio, né? Da forma que a gente tem de funcionar, como sabemos, a gente não se ilude com relação a isso, né? A gente está sempre tendendo, procurando, buscando o todo, a esfera, né? Enfim, esquecer a falta, tamponar, etc. Essa coisa aí que a gente já está careca de saber, mas de vez em quando é preciso chamar de novo, chamar as falas, como se diz. Que é talvez o principal fator por caracterizar a psicanálise como um dos trabalhos impossíveis. Podemos ficar por aqui? Podemos encerrar. Podemos, que a minha bateria vai acabar, inclusive. Então, tchau, Sherry, melhoras. Tchau, quero agradecer a participação de todos que estiveram aqui. Isabel, agradecer pelo texto. Para mim, particularmente, foi extremamente produtivo. Como a Selma falou, ela é um texto denso que abre, né, várias questões a serem tratadas. Eu acho que assim, foi bem produtivo nesse sentido, né? Trouxe questões, temas para a gente pensar, para debater. E é um questionamento, né? Qual clínica nós queremos? Eu acho que é um questionamento que sempre vai ser atual e tomar por princípio eu acho que é uma pergunta para tomar como princípio também, né, norteador. Nem todos os princípios são afirmações, né, nem sentenças. Alguns princípios são perguntas. Eu penso que as perguntas ajudam a gente a se nortear bastante. E é isso que quero agradecer, Isabel, pelo texto, pela leitura, a todos também pela participação. Nossa próxima live será no dia... Deixa eu consultar aqui no calendário. Será no dia 26 de novembro. Não, é isso mesmo? 26 de novembro. Que será o último sábado de novembro. E será um texto de Lívia, né, Lívia? Não, de Mateus. Não, de Mateus. Será que texto legal, de Mateus. não posso perder. Não pode. Qual o nome, Mateus, do texto? É provisório. Ah, tá. O título é provisório? O que eu tenho agora é provisório. Chama-se... É uma citação de Lucrécio. A mãe universal é também o túmulo comum. É também o túmulo o quê? Do amor? Comum. Comum. Ou a sepultura, ou a vala, comum. Certo, legal, gostei. Uau, então, Matheus. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada, Isabel. Tchau.